Estudos Jurídicos, e aqui neste curso aqui de Processual Civil, com base no novo Código de Processo Civil, eu vou estar ensinando para vocês tema a tema, mostrando tema a tema. O tema de hoje é sobre competência. Só que para a gente estudar o tema, a gente vai dividir eles basicamente em 6 tópicos. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir para vocês que vão no cantinho aqui embaixo, nesse cantinho lado esquerdo, vai ter uma engrenagem. Aperte na engrenagem e vai lá em velocidade de vídeo e coloque a velocidade 1.5. Dessa forma, você vai estar acelerando a velocidade do vídeo e otimizando o seu tempo de estudo, porque aí eu posso falar mais devagar aqui, pensando no que eu vou falar, e vocês vão estar acelerando. Eu vou no vídeo, quando vocês forem ver dessa forma, eu vou estar falando mais rápido. Você vai condicionar o seu cérebro a pegar o conhecimento de forma rápida. Então, eu vou dividir a aula de hoje em 6 tópicos, vou colocar aqui do lado, em 6 tópicos primeiramente. A gente vai ver primeiramente sobre a jurisdição, depois da jurisdição a gente vai ver sobre a competência, e depois a gente vai ver sobre a divisão. A gente vai aprofundar então no estudo da competência internacional, depois sobre a competência interna, e por último, no tópico 6, a gente vai ver sobre os regimes de competência. Então, começando primeiramente sobre o primeiro tema, que é jurisdição, porque para a gente entender competência, a gente tem de entender o que é jurisdição. E a jurisdição, vamos começar pelo 1.1, que é o conceito. É muito importante a gente sempre estudar os conceitos antes. Depois, se vocês quiserem já ir anotando aí, depois do conceito, a gente vai ver também sobre o conceito de definitividade. Vocês já vão entender por quê. E 1.3 a gente vai ver também sobre as formas de aquisição da jurisdição. Mas primeiramente, o que é a jurisdição? Vamos começar pelo conceito. A jurisdição é a capacidade de dizer o que é o direito. E lá no novo Código Processual Civil tá falando justamente isso, não o conceito, mas lá de forma muito prática, a gente para entender o que é que está no Código de Processo Civil, que é a competência, a gente tem que entender a jurisdição, porque todo juiz tem jurisdição, mas nem todo, essa célebre frase, todo juiz tem jurisdição, mas nem todo juiz tem competência. E é justamente porque a jurisdição ela é uma característica abstrata e genérica. Ela não é objetiva como a competência. Então a gente poderia dizer que essa é uma capacidade abstrata e genérica. Aí muitos poderiam perguntar, mas professor, os órgãos administrativos também não têm essa capacidade de dizer o que é o direito? Essa é a diferença. Na verdade, os órgãos administrativos eles também podem dizer o que é o direito. Mas a diferença dos órgãos administrativos para os órgãos judiciais, que vão estar então os juízes, os desembargadores, é que os juízes, os órgãos jurisdicionais podem dizer o que é o direito de forma definitiva. Essa é a diferença, essa palavra definitiva. E o que é esse conceito de definitividade? Então o conceito seria essa característica, que é uma característica única dos órgãos jurisdicionais, diferentemente dos órgãos administrativos. Porque os órgãos administrativos não vão poder dizer o que é o direito de forma definitiva, eles não vão ter a palavra final. Tem as formas de aquisição, que é aqui o item 1.3, formas de aquisição. Quais são as formas de se adquirir a jurisdição? Podem ser basicamente de 2 formas. A primeira forma é por nomeação, onde a pessoa vai ser nomeada através de cargos públicos e tal. E a segunda forma é através da investidura. A investidura através de provas de concursos e provas de títulos. Então a pessoa, para ter jurisdição, ou ela precisa ser nomeada, ou ela precisa ser investidura naquele cargo. Por exemplo, isso aqui de investidura seriam os concursos públicos, concursos para juiz substituto, concurso para juiz do trabalho. Essas são as formas de investidura. Vai ter, além da prova escrita, da prova oral, vai ter a prova de títulos, que é o histórico, como é que foi, se teve a prova de títulos, são os títulos. Quando você faz uma pós-graduação, um mestrado, isso são considerados como os títulos, para quem não tem esse conhecimento, e passando isso para vocês de forma mais leiga. Então vamos continuar. O segundo tema, tópico número 2, é sobre a competência. Então vou passar para vocês o conceito de competência. É a capacidade de dizer o que é o direito de forma definitiva. Aí você poderia me perguntar,
Ué, mas o conceito é igual ao de jurisdição, dizer o que é o direito de forma definitiva, mas tem uma diferença. Aplicada ao caso concreto. Essa que é a diferença entre jurisdição e competência. Porque talvez o juiz tenha jurisdição. Talvez ele pode dizer o que ele quer dizer, ele tem jurisdição, ele pode dizer o que é direito, mas ele não pode aplicar o que é o direito no caso concreto, porque ele não tem competência. Ou seja, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver falando aqui no tópico número 5, sobre a competência interna, existem várias regras de competência. E essas competências elas vão partindo da maior regra para a menor e vão afunilando. De forma que no final do triângulo, da pirâmide lá embaixo, apenas um juiz vai poder dizer em relação àquela matéria o que é o direito e aplicar ele de forma concreta naquele ato, naquele processo, naquela ação. Então, na verdade, nunca vai ter mais de um juiz para uma ação. Isso não caberia. Por isso que existem as regras de competência. Então, qual que é a diferença também? Outra diferença, então, é que, como a jurisdição ela era abstrata e genérica, eu já adiantei isso um pouquinho atrás quando eu falei para vocês, a competência ela não é abstrata. Ela é determinada, ela é certa. Então, esse foi o tópico 2.1, o conceito. Então, vamos ao tópico 2.2, que é a previsão legal. E aonde que estão as regras de competência? Onde que elas estão? Primeiramente, sempre lembre-se disso, em todas as matérias, não apenas em processual civil. Primeira lei maior que vai sair, todas as outras leis, é na Constituição. Muito bem, na Constituição. Então, na Constituição que vai estar as regras de competência. Depois, em segundo lugar, nós vamos ter os tratados internacionais, que o Brasil se fez parte de assinar. Também teremos as leis federais, depois teremos as leis estaduais e, por último, teremos as constituições estaduais de organização de cada estado. E também temos as súmulas. Lá nas súmulas do STF, do STJ, na Justiça do Trabalho também, lá tem várias regras de competência também que é bom dar uma olhada. O terceiro tema, que ficou faltando eu falar para vocês, dando continuidade, é sobre a divisão. E como assim divisão? É porque, na verdade, a competência, no estudo dela, a gente pode dividir ela em dois tipos. Existe a competência internacional, isso foi introduzido no novo CPC. Isso está lá no artigo... Não vou achar o artigo, vou ficar devendo para vocês. Mas para a gente não perder o raciocínio da aula, tem a competência internacional e tem a competência interna. A competência interna dentro do Brasil. Uma coisa interessante, competência internacional. Competência internacional. Será que o juiz daqui do Brasil, ele pode ir lá para fora dizer o que é o direito e aplicar o caso concreto? Não, né? Ele não pode. Ele pode dizer o que é o direito, mas ele não pode aplicar no caso lá no exterior. Por quê? Porque ele não vai ter competência. Então, na verdade, a doutrina fala muito sobre esse erro de nomenclatura. Na verdade, o nome certo para se referir a essa competência internacional não seria competência, e sim jurisdição, porque ele pode dizer o que é o direito lá fora, mas ele não vai ter competência, porque ele não vai aplicar as leis lá fora. E, em segundo lugar, eu já falei para vocês, teríamos a competência interna, que é dentro do Brasil, onde vai ter aquelas várias regrinhas que já já nós vamos ver. Mas falando primeiramente da competência internacional. Então, tópico 4, competência internacional. Então, tópico 4.1. Primeiramente, antes da gente ver a competência internacional, as regras de definir quem que é que vai aplicar o direito ao caso, se é o Brasil, se é o país exterior, a gente tem de observar 3 princípios. E quais são esses 3 princípios? O princípio da efetividade, onde os países exteriores, o Brasil, eles só vão aplicar o direito naquilo que for realmente efetivo, a sua norma. O segundo é o princípio do interesse, onde os países só vão aplicar a sua lei naquilo que eles tiverem interesse. E o terceiro e último é o princípio da submissão, quando os Estados membros eles vão e se submetem à lei para que seja aplicado. Então, eles escolhem o foro por vontade própria, eles se submetem à lei do país para aplicar a lei daquele país. Esse é o terceiro princípio. São 3 princípios principais que vão reger, então, essa competência internacional. Na verdade, lembrando, competência não, jurisdição internacional, porque esse nome competência aplicada ao direito internacional seria um erro de nomenclatura segundo a doutrina. Então, vamos lá, aos critérios de tópico 4.2, os critérios para a competência internacional.
A gente poderia dividir, então, a competência internacional em dois tipos, porque existe a competência exclusiva e a competência concorrente. Como assim? Como assim? A competência exclusiva está estipulada lá no artigo 23 do novo Código Processual Civil. São aqueles casos onde o Brasil, ele fala, ó, eu sou competente, eu que vou julgar esses casos. E aí, lá no artigo 24 do novo Código Processual Civil, o Brasil vai e fala assim, eu sou competente, mas vocês também podem concorrentemente participar, então, julgando. Então, quais são, no primeiro caso, a competência exclusiva são três casos, três principais casos que estão no artigo 23 do novo Código Processual Civil. Quais são eles? O primeiro é quando houver qualquer tipo de sucessão de bens. Houve qualquer tipo de sucessão de bens no Brasil, o Brasil que vai julgar. Independente se a pessoa mora no exterior, a pessoa não é do Brasil, se houve sucessão e a pessoa foi chamada para sucessão, quem vai julgar vai ser o Brasil. O segundo caso é quando houver bens imóveis, transferência de bens imóveis. Está transferindo um bem imóvel para uma pessoa que não é do Brasil. Quem vai julgar? Vai ser o Estado exterior? Não. Vai ser o Brasil. Porque lá no artigo 23 o Brasil estipula que ele exclusivamente vai poder julgar. E a lei internacional, a lei do outro país, não vai poder violar isso aqui. Porque vai contra a norma. Só se o outro país invadisse o Brasil, tirasse a Constituição para poder violar isso aqui, porque daria aqueles tratados internacionais que um deve respeitar a legislação do outro. Isso já entra um pouquinho em direito internacional mais aprofundado. O terceiro caso é quando houver partilha de bens. Então citamos um caso, por exemplo, onde a pessoa é casada com um estrangeiro. Então houve a sucessão de bens. Houve a sucessão de bens. O Brasil vai deixar outro país julgar nesse caso? Não. Ele está falando que ele é competente nesses casos para julgar. Então esses são os três casos onde o Brasil exclusivamente vai julgar sozinho. Agora tem 6 casos que é do artigo 24. O artigo 24 é a competência concorrente, onde os dois países, ou seja, o Brasil vai estar julgando ao mesmo tempo que o país estrangeiro. Ou seja, vai estar correndo um processo aqui no Brasil, ao mesmo tempo que vai estar correndo outro processo lá fora. Mas já para a gente saber, vai aplicar então aquela lei do Brasil ou aquela lei lá de fora? Já a gente vai ver isso. Mas quais são os 6 casos então onde vai ter a competência concorrente? Os 6 casos são o primeiro. O primeiro caso é quando o réu tem domicílio no Brasil. Então qualquer que seja o caso da história, se o réu, mesmo que internacional, ele estiver morando no Brasil, então é competência concorrente. Então o Brasil deixa a oportunidade para o Brasil, para a lei estrangeira ser aplicada concorrentemente. O segundo caso é quando o local de cumprimento da obrigação for o Brasil. Então lá no contrato, teve um contrato lá mesmo que com fora, está estipulando que o local de cumprimento da obrigação vai ser no Brasil. Então nesse caso, concorrentemente, a lei do Brasil vai ser aplicada juntamente com a do exterior. Vão correr 2 processos ao mesmo tempo, um no Brasil e um fora. Terceiro caso, quando o fundamento ou fato ocorreu no Brasil. Houve algum caso e aquele fato, aquele fundamento que deu o motivo da ação ocorreu no Brasil. Então, vai ser também competência concorrente. Quarto caso, são ações de alimentos. Quando o alimentante, o credor, for domiciliado no Brasil. Então, tem uma ação de alimentos. O credor, então, o alimentante é uma pessoa de fora. Uma mulher casou com um russo, por exemplo. O russo ainda mora lá, eles se separaram, o russo voltou para lá. Então, a alimentante, quem está recebendo o benefício, a mulher, por exemplo, no caso, ela é brasileira, ela mora no Brasil, então ela é domiciliada no Brasil. Então, nesse caso, o Brasil dá a oportunidade, então, para acontecer a competência concorrente. Quinto caso, relação de consumo, onde o consumidor é brasileiro. Então, eu sou brasileiro, estou comprando, estou exercendo o meu direito de consumo de qualquer caso lá fora. Viajei, estou consumindo alguma coisa lá, comprei uma viagem aqui, fui viajar fora e aconteceu alguma coisa. Quem vai julgar? O Brasil. Mas vai dar a oportunidade concorrentemente, o outro país também está com um processo em ação. E o último caso, foro de eleição. Foro de eleição escolhido pelo Brasil. Ou seja, esse último caso entra naquele terceiro caso que a gente viu agora, dos princípios. O princípio da submissão. Será esse aqui, ó, quando as partes então concordarem que o foro de
o foro de eleição vai ser o Brasil. Então, nesse caso, são 6 casos onde o Brasil vai concorrentemente julgar junto com outros países. Então tá, você já sabe quais são os 6 casos. Aí você pensa assim, tá, então tá correndo processo no Brasil e tá correndo processo lá fora. Qual que vai aplicar? Primeira coisa, tem 2 consequências. A primeira coisa é que não tem litispendência. Como a gente sabe, no processo civil, está correndo processo no Brasil, eu não posso entrar com outra ação do mesmo jeito, com o mesmo objeto, com as mesmas partes, porque quando for entrar a segunda ação, vai ter litispendência. Então vai ter um impedimento para um dos requisitos da ação prosseguir. Porque não pode, falando em termos leigos, não pode uma ação correr ao mesmo tempo que outra, julgando a mesma coisa. Por exemplo, uma disputa de terra, é a mesma terra, são as mesmas partes. Por que está correndo 2 processos ao mesmo tempo? Então não pode. Mas no direito internacional pode, então não há litispendência, pode correr a mesma ação sobre o mesmo objeto aqui no Brasil e está ocorrendo a mesma lá fora. Segunda coisa, qual que vai valer então? A que transitar primeiro. Então, por exemplo, a gente não sabe que no Brasil aqui vai correr em primeira instância, depois vai ter o recurso, segunda instância, depois vai ter o STF, depois o STJ. Opa, troquei. O STJ, depois o STF. E aí vai transitar em julgado. Lá fora, para a sentença estrangeira ter validade no Brasil, não sei se vocês lembram, mas ela vai precisar ser homologada lá no STJ. Ela vai precisar ser homologada lá no STJ. Então está concorrendo, as duas estão correndo ao mesmo tempo. A do Brasil foi e transitou em julgado. Aí transitou em julgado, aí o cara lá transitou em julgado lá fora. Aí vão ter de vir aqui, ir lá no STJ e homologar. Se chegar lá no STJ e for homologar e aqui já tiver transitado em julgado do Brasil, essa aqui não vai poder entrar. Não vai poder entrar. Agora, se essa aqui está transitando e essa aqui transitou em julgado, foi lá, homologou primeiro. Homologou primeiro no STJ antes desse aqui transitar. Então aí o que vai valer foi a de fora, a sentença estrangeira. Então aqui primeiro transitar em julgado, sendo que a do exterior tem de transitar em julgado e ser homologado no STJ, aí sim é que vai valer. Eu vou deixar aqui um copinho d'água na próxima vez. Mas continuando, o quinto tema da aula de hoje é a competência interna. Então vocês lembram aqueles casinhos que eu falei para vocês no começo da aula, que então vai existir várias regras de competência para saber quem que é o juiz que vai julgar aquela ação? Então começa da lei maior, assim, vamos começar assim, começa da competência maior, que existem 4 critérios basicamente, acho que é 4,5 na verdade, vocês vão ver o quinto é um pouquinho diferente. O primeiro critério é o critério da hierarquia. Então podem anotar aí, o primeiro critério é o critério da hierarquia. Só o critério da hierarquia seria da seguinte forma. Então, aqui em critérios, a primeira coisa que você deve se perguntar é quem vai julgar aquela ação? Quem é o responsável por julgar aquela ação? Então aqui no critério da hierarquia a gente vai jogar primeiramente lá em cima. É o STF? É o STJ? A gente vai descendo. É o STJ? É o Tribunal de Justiça? Isso no caso da Justiça Comum. Se for lá na Justiça do Trabalho, é o TRF? É o TST? É o TR? Tribunal Regional Federal. Não é eles. Então a gente já tem uma consequência. São os órgãos superiores. Eu falo isso em relação a todos os órgãos superiores. Não são os órgãos superiores, então a gente tem uma consequência. Então essa ação aqui é de primeira instância. Quem vai julgar vai ser um juiz de primeiro grau. Essa é a primeira consequência. Então, esse é o critério da hierarquia, chamado de critério da hierarquia ou critério fundacional. Segundo critério da materialidade, tópico 5.2, critério da materialidade. Aqui a gente vai ver quem que é a matéria competente, a gente já sabe que a matéria vai ser de primeiro grau. Agora, é da justiça eleitoral? Não? Então a gente desce. É da justiça do trabalho? Não? É da justiça federal? Não? Então não é nenhuma dessas 3. Então vai ser da justiça residual, que é a justiça comum, justiça estadual. Então vou passar os artigos para vocês também. A justiça eleitoral está lá no 121 da Constituição Federal, a justiça do trabalho está no 114 da Constituição Federal e a justiça do federal está no 109. Tá certo? Tá certo, 109. Eu costumo trocar o trabalho com a federal. E por fim temos a justiça estadual. Então tá, não é de nenhuma daquelas 3, vai ser da justiça estadual. E olha só, eu ficando rouco. Agora, tópico 5.3, que é o tópico
do critério valorativo. No critério valorativo é observado o valor da ação. Aqueles negócios de salário mínimo, 40 salários mínimos, se é mais, se é baixo, é aqui que vai estipular se vai ser os juizados especiais, o GCRIM, GEFT. Então, nesses casos aqui, vai determinar o juízo de acordo com o valor daquela ação. O tópico 5.4 é o critério da territorialidade. Vai ser a comarca que vai ser definida, por exemplo, a comarca de Brasília, a comarca daqui da minha cidade, Goiânia. Então, é o critério que vai levar em consideração o território daquela ação, onde que vai entrar. E é claro que no novo Código Processual Civil existem várias particularidades. Existem várias particularidades lá em relação ao foro de eleição, quanto que é o foro do réu, quanto que é o foro do autor, mas isso a gente vai deixar para uma aula mais aprofundada. E vamos lá, a gente passou pelos 4 critérios, passou pelo critério hierárquico, passou pelo critério da materialidade, pelo critério valorativo, pelo critério territorial. Chegou aqui no critério territorial, ainda tem 2 juízes. Quem que é que vai julgar essa ação? Juiz A ou juiz B? Aí a gente vai ir pelo que é chamado de distribuição. A causa vai ser distribuída lá no fórum e aí vai para um dos juízes primeiro. O que receber primeiro vai se tornar prevento. O que ele vai se tornar prevento? Ele vai ser prevento e ele vai atrair todas as ações acessórias que venham a vir naquele processo. Ele vai se tornar prevento. Então ele que vai ter de julgar aquela matéria. Esse é o critério da prevenção. É o último critério para estabelecer quem que é o juiz que vai julgar aquela ação. Então essas são aquelas regras de competência que vão afulinando para a gente saber qual vai ser o único juiz que vai julgar aquela ação. Vamos ao último tema do tópico da aula de hoje, que a minha voz já está morrendo, que é o regime de competência, galera. Regime de competência a gente tem que saber 2 coisas. Tem a competência absoluta e tem a competência relativa. Competência absoluta é dada principalmente pelos 2 critérios que nós vimos anteriormente, o critério da hierarquia e o critério da materialidade, sendo que se houver o desrespeito da hierarquia ou da matéria, é competência absoluta, é nulidade absoluta. Os atos são todos desfeitos. Uma coisa importante também é que o juiz deve se declarar de ofício que ele é incompetente para julgar aquela matéria. E temos também a competência relativa. A competência relativa vai ser dada primeiramente é uma regra geral, não é sempre. Já vou falar por quê. Pelo critério valorativo e pelo critério territorial. Por que que não é sempre, galera? Porque depende do interesse público. Mesmo se for critério valorativo e territorial, se o interesse for público, vai ser competência absoluta e não competência relativa. Isso é muito importante. Então é mais importante você observar se o interesse é público ou não. Aqui na competência relativa, a gente tem mais o interesse privado predominante. Agora, se o interesse for público, então não vai ser competência relativa, vai ser competência absoluta. A competência absoluta está lá no artigo 64 do Código Processual Civil. A competência relativa está no artigo 65, então é bom vocês darem uma lida. Uma coisa que acontecia antigamente era em relação ao momento de falar daquela incompetência. Então agora mudou, pessoal. Tanto a competência... porque antigamente havia o chamado de exceção de incompetência. Então acabou com essa exceção de incompetência. Agora sempre vai ser arguido em sede preliminar na resposta à acusação, na resposta. O réu vai ter de arguir isso em sede preliminar. Ele vai começar lá a petição e vai abrir um teminha. Preliminarmente, da competência em relativa do juízo. Da competência absoluta do juízo. Lembrando que a competência absoluta, ela deve ser declarada de ofício pelo juiz. Ela também não se prolonga no tempo, por exemplo, mesmo se for acontecer lá na frente, os atos vão ser nulos. Na competência relativa, se não for arguida no tempo necessário, no tempo que foi estipulado pelo nosso código para acontecer a arguição daquela incompetência, lembre-se disso. Vai acontecer a derrogação, vai acontecer a derrogabilidade, vai acontecer a derrogação e o juiz mau vai se tornar o juiz bom. Então era mais isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal. A minha garganta já morreu por hoje. Espero que tenham gostado dessa videoaula aqui de Código Processual Civil. Espero que vocês tenham aprendido bastante, porque eu aprendi bastante ensinando para vocês. É isso aí, nunca se limitem
e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Yoros de Melo. Onde que vai entrar? E é claro que lá no novo Código Processual Civil existem várias particularidades. Existem várias particularidades lá em relação ao foro de eleição, quanto que é o foro do réu, quanto que é o foro do autor, mas isso a gente vai deixar para uma aula mais aprofundada. E vamos lá, a gente passou pelos 4 critérios, passou pelo critério hierárquico, passou pelo critério da materialidade, pelo critério valorativo, pelo critério territorial. Chegou aqui no critério territorial, ainda tem 2 juízes. Quem que é que vai julgar essa ação? Juiz A ou juiz B? Aí a gente vai ir pelo que é chamado de distribuição. A causa vai ser distribuída lá no fórum e aí vai para um dos juízes primeiro. O que receber primeiro vai se tornar prevento. O que ele vai se tornar prevento? Ele vai ser prevento e ele vai atrair todas as ações acessórias que venham a vir naquele processo. Ele vai se tornar prevento. Então ele que vai ter de julgar aquela matéria. Esse é o critério da prevenção. É o último critério para estabelecer quem que é o juiz que vai julgar aquela ação. Então essas são aquelas regras de competência que vão afulinando para a gente saber qual vai ser o único juiz que vai julgar aquela ação. Vamos ao último tema do tópico da aula de hoje, que a minha voz já está morrendo, que é o regime de competência, galera. Regime de competência a gente tem que saber 2 coisas. Tem a competência absoluta e tem a competência relativa. Competência absoluta é dada principalmente pelos 2 critérios que nós vimos anteriormente, o critério da hierarquia e o critério da materialidade, sendo que se houver o desrespeito da hierarquia ou da matéria, é competência absoluta, é nulidade absoluta, os atos são todos desfeitos. Uma coisa importante também é que o juiz deve se declarar de ofício que ele é incompetente para julgar aquela matéria. E temos também a competência relativa. A competência relativa vai ser dada primeiramente pelo... É uma regra geral, não é sempre. Já vou falar por quê. Pelo critério valorativo e pelo critério territorial. Por que não é sempre, galera? Porque depende do interesse público. Mesmo se for critério valorativo e territorial, se o interesse for público, vai ser competência absoluta e não competência relativa. Isso é muito importante. Então é mais importante você observar se o interesse é público ou não. Aqui na competência relativa, a gente tem mais o interesse privado predominante. Agora, se o interesse for público, então não vai ser competência relativa, vai ser competência absoluta. A competência absoluta está lá no artigo 64 do Código Processual Civil. A competência relativa está no artigo 65, então é bom vocês darem uma lida. Uma coisa que acontecia antigamente era em relação ao momento de falar daquela incompetência. Então agora mudou, pessoal. Tanto a competência... É porque antigamente havia o chamado de exceção de incompetência. Então acabou com essa exceção de incompetência. Agora sempre vai ser arguido em sede preliminar na resposta à acusação, na resposta. O réu vai ter de arguir isso em sede preliminar. Ele vai começar lá a petição e vai abrir um teminha. Preliminarmente, da competência irrelativa do juízo. Da competência absoluta do juízo. Lembrando que a competência absoluta, ela deve ser declarada de ofício pelo juiz. Ela também não se prolonga no tempo, por exemplo, mesmo se for acontecer lá na frente, os atos vão ser nulos. Na competência relativa, se não for arguida no tempo necessário, no tempo que foi estipulado pelo nosso código para acontecer a arguição daquela incompetência, lembre-se disso, vai acontecer a derrogação, vai acontecer a derrogabilidade, vai acontecer a derrogação e o juiz mau vai se tornar o juiz bom. Então era mais isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal. A minha garganta já morreu por hoje. Espero que tenham gostado dessa videoaula aqui de Código Processual Civil. Espero que vocês tenham aprendido bastante, porque eu aprendi bastante ensinando para vocês. É isso aí, nunca se limitem e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Yoros de Melo. Onde que vai entrar? E é claro que lá aqui no novo Código Processual Civil existem várias particularidades. Existem várias particularidades lá em relação ao foro de eleição, quanto que é o foro do réu, quanto que é o foro do autor, mas isso a gente vai deixar para uma aula mais aprofundada. E
Vamos lá, a gente passou pelos 4 critérios. Passou pelo critério hierárquico, passou pelo critério da materialidade, pelo critério valorativo, pelo critério territorial. Chegou aqui no critério territorial. Ainda tem 2 juízes. Quem que é que vai julgar essa ação? Juiz A ou juiz B? Aí a gente vai ir pelo o que é chamado de distribuição. A causa vai ser distribuída lá no fórum e aí vai para um dos juízes primeiro. O que receber primeiro vai se tornar prevento. O que ele vai se tornar prevento? Ele vai ser prevento e ele vai atrair todas as ações acessórias que venham a vir naquele processo. Ele vai se tornar prevento. Então ele que vai ter de julgar aquela matéria. Esse é o critério da prevenção. É o último critério para estabelecer quem que é o juiz que vai julgar aquela ação. Então essas são aquelas regras de competência que vão afulinando para a gente saber qual vai ser o único juiz que vai julgar aquela ação. Vamos ao último tema do tópico da aula de hoje, que a minha voz já está morrendo, que é o regime de competência, galera. Regime de competência, a gente tem que saber 2 coisas. Tem a competência absoluta e tem a competência relativa. Competência absoluta é dada principalmente pelos 2 critérios que nós vimos anteriormente, o critério da hierarquia e o critério da materialidade. Sendo que se houver o desrespeito da hierarquia ou da matéria, é competência absoluta. É nulidade absoluta, os atos são todos desfeitos. Uma coisa importante também é que o juiz deve se declarar de ofício que ele é incompetente para julgar aquela matéria. E temos também a competência relativa. A competência relativa vai ser dada primeiramente pelo... É uma regra geral, não é sempre, eu já vou falar por quê. Pelo critério valorativo e pelo critério territorial. Por que não é sempre, galera? Porque depende do interesse público. Mesmo se for critério valorativo e territorial, se o interesse for público, vai ser competência absoluta e não competência relativa. Isso é muito importante. Então é mais importante você observar se o interesse é público ou não. Aqui na competência relativa, a gente tem mais o interesse privado predominante. Agora, se o interesse for público, então não vai ser competência relativa, vai ser competência absoluta. A competência absoluta está lá no artigo 64 do Código Processual Civil. A competência relativa está no artigo 65, então é bom vocês darem uma lida. Uma coisa que acontecia antigamente era em relação ao momento de falar daquela incompetência. Então agora mudou, pessoal. Tanto a competência... É porque antigamente havia o chamado de exceção de incompetência. Então acabou com essa exceção de incompetência. Agora sempre vai ser arguido em sede preliminar na resposta à acusação, na resposta. O réu vai ter de arguir isso em sede preliminar. Ele vai começar lá a petição e vai abrir um teminha. Preliminarmente, da competência em relativa do juízo. Da competência absoluta do juízo. Lembrando que a competência absoluta, ela deve ser declarada de ofício pelo juiz. Ela também não se prolonga no tempo, por exemplo, mesmo se for acontecer lá na frente, os atos vão ser nulos. Na competência relativa, se não for arguida no tempo necessário, no tempo que foi estipulado pelo nosso código para acontecer a arguição daquela incompetência, lembre-se disso, vai acontecer a derrogação, vai acontecer a derrogabilidade, vai acontecer a derrogação e o juiz mau vai se tornar o juiz bom. Então era mais isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal. A minha garganta já morreu por hoje. Espero que tenham gostado dessa videoaula aqui de Código Processual Civil. Espero que vocês tenham aprendido bastante, porque eu aprendi bastante ensinando para vocês. É isso aí, nunca se limitem e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Yoros de Melo.